sunrise. Pass me a drink or maybe two. One for me and one for you. And we'll be free. Free. And the changing tide, we both drop them sails and get inside. When will the weather ever let us go? Boa tarde. I guess we'll have to wait Simbora. until the trade winds blow and we'll be E aí, Jéssica? Ariane. Que bom que vocês estão aqui. Começamos já. There's nothing in between what we are, Pablo, what we see. sejam todos bem-vindos e bem-vindas. In between Olá, what we Nádia. are, what we see, what we are. We are just on a lifeboat, sailing home with our drunken hearts and our tired bones. But now just take one last look around. Yeah, and every place feels like a familiar town. And now we're free. Será só a galerinha entrar aí, a gente começa. Wanna be free. Mais um minutinho. Time to time a little free. Free. I know you're free. Feels so good to be Henrique. free. Muito bem. Boa tarde, segundona. Como é que estamos? Como é que estão as coisas por aí? Tudo em paz? Voltei do meu fim de semana de refúgio, de descanso. Semana que vem a gente começa o Encontre-se. Eu queria lembrar que as inscrições são só até quarta-feira agora. Se você ainda não se inscreveu, você vai perder a turma que está com o maior desconto que eu já fiz na minha vida. O valor do Encontre-se é 297, essa turma está por 117. Você ainda vai ter 5 aulas ao vivo comigo e você vai ter também o meu livro, né? Os 12 Pilares do Fortalecimento Emocional. E aí, Geise, tudo bem? Segunda-feira a gente já começa com a primeira aula e a gente vai ter, né, 60 aulas aí para você utilizar durante um ano do jeito que você quiser, no seu ritmo, e é um processo transformador demais, galera. Eu vou postar mais depoimentos aqui até quarta-feira para vocês terem uma noção. Garanto para vocês que se você gosta das minhas lives aqui, você deveria fazer um Encontre-se, porque é espetacular, espetacular mesmo. Mas vamos lá. O que a gente vai falar hoje? O que está acontecendo, né? Sejam bem-vindas, seja bem-vindo. Legal ter vocês aqui. Vamos começar a bater um papo na live de hoje. A Laricinha fez o Encontre-se já. Nem vi que você estava aí, não recebi a informação que você tinha entrado. Laricinha fez o Encontre-se. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui que fez. Acho que não, por enquanto não. Mas é um espetáculo, é um treinamento muito, muito top e a versão online está muito melhor e muito mais desenvolvida do que a versão presencial, né? Então é um treinamento que quem assistiu presencial vai gostar muito mais ainda dele online, porque tem muito mais coisa. Mas simbora, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Angústia. Como lidar melhor com as angústias? Por que eu decidi esse tema? Por que eu decidi esse tema? Esse movimento de saber lidar melhor com as angústias, ele é muito recorrente como uma necessidade nossa. Porque o que acontece? Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas mesmo, de pessoas: Felipe, tô precisando me encontrar. Felipe, esse teu curso, né, serve para quem tá meio perdido, serve para quem tá se sentindo mal agora no momento. Terminei um relacionamento. Muita gente dizendo que terminou um relacionamento na quarentena e que tá mal, não tá sabendo entender porquê, né? Então a gente vai falar bastante de relacionamento aqui hoje. E como lidar com essas situações que vem geralmente de acontecimentos que não foram escolhas nossas, né? Porque acontece muita coisa na nossa vida que não depende de nós,
né? Acontece muita coisa na nossa vida que foi escolha do outro, acontece muita coisa na nossa vida que foi o universo que trouxe, foi o mundo que trouxe, e quando a gente aprende a lidar melhor com essas coisas, a gente vive de uma forma muito mais leve. A gente para de ser refém dos acontecimentos, a gente para de ser refém das escolhas dos outros. E isso é fundamental para a tua felicidade. Você não pode colocar a tua felicidade nas costas de ninguém. Ninguém tem a responsabilidade de te fazer feliz, ninguém nasceu para isso. A única pessoa que nasceu para te fazer feliz foi você mesmo. É você que precisa entender o que é felicidade para você e o que eu preciso fazer, ou seja, o que você precisa fazer para viver essa felicidade. Sem depender do outro, sem depender dos acontecimentos, sabendo lidar, né? Reagir de uma forma consciente ao que está vindo. E aí um problema enorme surge, porque eu fiz na semana passada aqui uma live sobre apego, né? Como a gente tem uma necessidade de apego, a gente se sente apegado a uma série de coisas na nossa vida, né? E o fato da gente achar que as coisas são da nossa vida e precisam estar na nossa vida para que a gente seja feliz para sempre, a gente tem que ter aquilo ali, sabe? Isso é o maior erro, o maior tiro no pé que você pode dar. Porque se você está determinando que você precisa de que exista alguma coisa na tua vida para que você seja feliz, no sentido de existir algo externo a você, né? Eu preciso ter aquela pessoa, eu preciso daquilo na minha vida para ser feliz, eu preciso daquele fato, eu preciso daquela coisa, né? Se você precisa de algo que é externo, que não faz parte do que está dentro da tua cabeça, dos teus pensamentos, dos teus valores, né? Dos teus sentimentos, se você precisa de algo que é externo a você para se sentir feliz, você tá lascado, porque você vai ficar à mercê de pessoas e acontecimentos do mundo para ser feliz. E não dá para ser feliz assim, porque não é você que está controlando. Você precisa aprender a focar somente no que você pode controlar, somente no que depende de você. Eu tive alguns relacionamentos na minha vida, né? Meus relacionamentos sempre foram... Como desde cedo, eu sempre tive muita atenção ao comportamento humano, a tentar entender como as pessoas pensam e por que as pessoas se comportam diferentes diante de uma mesma situação, né? Desde cedo eu observo, assim, e acabo me observando também, né? Lógico. Né? Desde cedo eu passei a tentar olhar pra mim e entender por que eu me comporto como eu me comporto. E aí o que aconteceu? Os meus relacionamentos, né, meus namoros, passaram a ser fonte de aprendizado muito grande para mim, sobre mim. Né? Tem uma frase muito conhecida na psicologia que diz que é no contato com o outro que a gente se conhece melhor. É no contato com o outro que eu me conheço melhor, no contato com o outro que eu me percebo melhor, é no contato com o outro que eu cresço, que eu entendo um pouco melhor sobre mim. É no contato com o outro, é tentando entender o outro que eu me entendo. Então esse processo é fundamental para que você possa passar por esse movimento de autoconhecimento. E o autoconhecimento, apesar de ser uma palavrinha, não acontece de uma hora para outra. O autoconhecimento é um crescimento. Né? O autoconhecimento é um processo de crescimento. E quanto mais você se observa, quanto mais você se conhece, mais você sabe lidar melhor com as situações que o mundo te traz. E essa é a primeira dica da live de hoje. Né? O primeiro movimento que você pode fazer para lidar melhor com as angústias é perceber-se, observar-se melhor, começar a observar quais os acontecimentos que te causam uma sensação ruim e como que eu passo a lidar com aquilo de uma melhor forma. Né? Então esse movimento de olhar para si é fundamental para que você possa aprender cada vez mais como você lida melhor com cada uma das situações. A gente passa muito a vida olhando para fora da gente. A gente passa muito a vida olhando para os outros, olhando para os acontecimentos, olhando para os fatos, olhando para o que nos cerca. A gente passa muito da vida observando o que está fora, quando a gente deveria dedicar um tempo para olhar para dentro. E foi isso que eu fiz depois do meu último relacionamento, antes desse que eu tô hoje, né? Que é a minha noiva, que é a Ilana. E foi muito interessante porque o meu relacionamento anterior terminou por causa de comportamentos inadequados meus. Nada de traição nem nada assim, mas falta de segurança, vontade de ela ser uma pessoa que ela não era, né? Querer que ela me amasse do jeito que eu a amo, no sentido de comportamentos, demonstrar amor da mesma forma. Eu fazia coisas por ela e ela
não reagia da mesma forma que eu, e eu achava que aquilo estava errado, eu achava que a única forma certa de demonstrar amor era a minha, né? E aí, olá, sejam bem-vindas e bem-vindos todos vocês. Opa, virou aqui, minha câmera tá meio ruim. Sejam bem-vindos e bem-vindas, que massa que vocês estão aqui. Rebequinha, que massa que você tá aqui. Que legal que você gostou do assunto. Eu acho que é um assunto que envolve todos nós em algum momento da nossa vida de alguma forma e aprendizados que a gente deve levar. E eu quero trazer aqui o que eu aprendi com a minha vida, né? E o que eu aprendi com os meus estudos sobre o comportamento humano, sobre mim, com o meu autoconhecimento, que me ajudou a lidar melhor com as angústias, que me ajuda hoje a lidar melhor com angústias, né? E não é que eu não sinta angústias, as angústias existem, mas eu tenho melhores capacidades mentais, habilidades mentais e emocionais para lidar com cada uma dessas coisas. Não falei no começo da live, aproveitando que vocês chegaram aqui, que tem mais gente agora, clica nessa setinha e manda para alguém que você conhece, que você sabe que está precisando ou que merece assistir essa live, aprender um pouco sobre esse assunto, que está precisando um pouco mais de autoconhecimento, de inteligência emocional, de fortalecimento emocional, que está precisando talvez sair ali de uma situação que não está tão feliz, né? Manda essa live para essa pessoa, porque com certeza a gente vai poder ajudar essa pessoa, tá? A live vai ficar gravada, né, aqui no IGTV, então eu acho que é um movimento que você faz para poder expandir aquilo que eu estou trazendo para você. Se você gosta das minhas lives, sempre compartilha, porque isso vai me ajudar e você ajuda outras pessoas. E é óbvio que se a gente for falar aqui de um sistema de energias, né, com certeza volta pra gente aquilo que a gente emana. Então, isso eu acredito muito. Então, emane essa energia de querer ajudar as pessoas e não espere nada em troca. Essa é uma outra coisa que você precisa entender. Aprenda a não esperar nada em troca. Aprenda a não esperar que o outro se comporte da mesma forma que você. Aprenda a não esperar que as pessoas reajam, respondam, tenham comportamentos semelhantes aos teus, porque as pessoas não são você. A gente tem a mania de querer que o outro se comporte igual a gente. E o outro não é você. Para o outro ser você, ele precisaria ter vivido exatamente tudo que você viveu com as mesmas pessoas que você teve na tua vida. As pessoas não são você. Se as pessoas não são você, elas provavelmente não vão se comportar igual a você. E se comportarem igual a você, pode ser que elas não tenham os mesmos pensamentos, pode ser que não tenha sido pelos mesmos motivos, pode ser que elas não tenham os mesmos valores. Então não espere do outro que o outro seja você. Só você é você e ninguém pode mudar isso. Então pare de querer colocar expectativa demais no comportamento do outro, querendo que o outro seja uma pessoa diferente da que ele é. Você não muda ninguém, você só muda você e as pessoas ao redor, quando você mudar, mudarão em consequência, ou não. E aí você decide o que você faz a partir daí. Mas você só pode focar no que depende de você, que foi o que eu fiz com o meu relacionamento, né? Meu relacionamento terminou por causa de comportamentos que não eram... que hoje eu não tenho mais, né? Busquei aprender a não tê-los. Mas o que aconteceu? Como que eu cheguei aqui no ponto que eu tô? Como que eu tenho um relacionamento tão gostoso com a Ilana como a gente tem, tão leve, tão em paz? Tanto eu quanto ela vivemos relacionamentos muito conturbados antes de nos encontrarmos. E teve um fator que foi coincidente dos dois. A gente não se conhecia, quer dizer, a gente se conhecia, mas de época de colégio, há muito tempo, e passou muito tempo que a gente não se via, óbvio, anos, né? Ela teve os relacionamentos dela, eu tive os meus, e antes da gente se encontrar de novo, do universo juntar tudo, né? Eu terminei esse relacionamento que estava conturbado por causa da minha falta de autoconhecimento, por causa da minha insegurança, por causa da minha vontade de que a pessoa seja uma pessoa diferente do que ela era, né? Por querer forçar demais a barra, e aí o meu relacionamento terminou e eu tomei uma decisão. Eu falei exatamente assim, eu vou passar um ano me namorando, me conhecendo. Eu vou passar um ano me conectando comigo, entendendo o que é valor pra mim, e foi o que eu fiz. Quase completou um ano quando eu reencontrei a Ilana, né? Quando eu encontrei a Ilana numa praia, né? Na praia aqui em Fortaleza. E a gente teve a primeira conversa que a gente não tinha há anos, né? E aí a coisa andou e a gente se conectou. E o mais engraçado é que ela viveu coisa muito semelhante. Quando ela terminou o relacionamento anterior dela, que foi super conturbado, ela decidiu ficar sozinha também para se conhecer. E aí entramos nesse processo de autoconhecimento. Ela no mundo dela, eu no meu, a gente não tinha se visto. Foi uma coisa que eu decidi e ela também. E o universo,
conectou nós dois no momento certo. E aí, esse processo de ficar sozinho, me namorando, foi fundamental para que eu entendesse quais os comportamentos que eu estava tendo que não fizeram com que que fizeram com que o relacionamento anterior terminasse. Óbvio que quando terminou, eu tive angústia. Sendo que o meu foco não estava na angústia. O meu foco estava em entender o que aconteceu. O que dependeu de mim para que esse relacionamento terminasse. Porque eu não podia fazer nada quanto ao que dependia dela. Eu só podia pensar o que eu fiz, quais os comportamentos que eu tive, que eu não quero mais ter no próximo relacionamento. Esse. E o que me fez ter esses comportamentos? E aí eu comecei a entender mais dos meus valores. Eu comecei a entender melhor quem eu era, como eu funcionava. Eu comecei a entender melhor o que era importante para mim e o que não era. Eu comecei a entender melhor que eu forçava demais a barra. Eu comecei a entender melhor uma série de coisas sobre mim que aí, após entender, após reconhecer e aceitar que aquilo existia, eu pude lidar melhor com as angústias. Porque é um fato, é uma realidade. Quando é realidade e você aceita que é realidade, você começa a raciocinar de uma forma muito mais poderosa no sentido de como transformar essa realidade. Porque eu só posso transformar a realidade que eu aceito. Eu só posso transformar a realidade que eu entendo que existe. Se eu ficar negando que algo acontece, eu nunca vou poder transformar aquilo. Eu preciso aceitar que a coisa está ali. Aceitar a realidade é um outro ponto. Muitas pessoas terminam relacionamentos e ficam não aceitando aquilo. Muitas pessoas terminam relacionamentos e ficam querendo forçar a barra, querendo que aquilo não seja verdade, sofrendo, abraçando o problema, abraçando a dor, sabe? Aquele negócio de ficar ali no fundo do poço. Permanecer no fundo do poço é uma escolha. Você pode não ter escolhido cair lá. Pode ter sido um acidente, pode ter sido a consequência de várias atitudes, uma série de coisas que te levaram para o fundo do poço. Mas ficar lá é uma escolha sua. A dor, ela existe e ela precisa existir. O sofrimento não. O sofrimento é consequência do que você pensa. Tem uma frase do Sêneca, que é um dos grandes filósofos que eu estudo, um dos pais do estoicismo, e Sêneca diz o seguinte: nós sofremos muito mais nos pensamentos do que na realidade. Nós sofremos muito mais na imaginação, nos pensamentos, do que na realidade. É isso que gera, por exemplo, ansiedade. O pensamento excessivo. O pensamento excessivo sobre algo que a gente teme que aconteça. A gente foca nos medos, a gente foca nos problemas que ainda vão acontecer ou nem aconteçam. Podem nem acontecer, mas se existe a possibilidade, a gente fica focando ali. E esses pensamentos, esse foco na dor, esse foco no sofrimento é o que causa essas sensações de angústia. Nós sofremos muito mais na cabeça, nos pensamentos, na imaginação, do que na vida, do que na realidade. Então, uma dica para você: comece a observar seus pensamentos. Comece a observar seus sentimentos. Marco Aurélio, que é um outro dos grandes estoicos, né, outro dos grandes nomes do estoicismo, ele diz... Marco Aurélio foi imperador de Roma, um dos grandes nomes da nossa humanidade, da história do pensamento humano, e Marco Aurélio dizia o seguinte: a sua vida é consequência da qualidade dos teus pensamentos. Sua vida é consequência da direção que você dá para o que você pensa, sabe? Então, se você terminou um relacionamento, ou se você foi demitido, ou se deu errado algo que você estava tentando, ou se você estava com um plano e aí você acordou e tudo culminou para que você não realizasse aquele plano, em vez de você pensar nisso tudo de ruim, por que você não volta a tua atenção para você e começa a se observar mais? O que eu posso fazer? Essa é uma pergunta a ser pensada. O que eu posso fazer que dependa de mim? Que dependa de mim. O que é aquilo que depende de mim para que eu possa mudar essa situação? Se for possível mudar. Se não for possível mudar, o que eu posso fazer para que eu comece a me sentir melhor? Comportamentos direcionados para você, observar os seus pensamentos, observar que pensamentos que você tem que geram sentimentos. Porque o sentimento, gente, ele é a consequência da interpretação que nós damos para os fatos. Nossos sentimentos são consequência das interpretações que nós damos para as pessoas, para os fatos. Eu já falei aqui várias vezes na jornada Destravando a Sua Coragem, que inclusive está disponível. As aulas estão disponíveis até dia 15 agora, se você não assistiu, são 10 aulas. É um curso que vai ser pago. Tá? Ele está disponível ainda de graça até dia 15.
no link lá do Telegram, na jornada eu falo bastante isso. Existem 3 coisas que a gente precisa focar, ou que a gente precisa entender que são decisões que a gente toma todos os dias sem nem perceber. A gente precisa começar a perceber essas decisões. Onde eu estou focando, o significado que eu dou para as coisas e o que eu decido fazer. Foco, significado e ação. Eu estou focando na dor, eu estou focando no problema, ou eu estou focando em todas as coisas que podem vir de positivo daquilo, eu estou focando no aprendizado, onde eu estou focando? Eu estou focando no erro que eu cometi, no erro que a pessoa cometeu, onde eu estou focando? Qual o significado que eu dou para esse acontecimento? Esse acontecimento significa o fim do mundo para mim? Esse acontecimento significa o fim da linha? Significa o encerramento de um ciclo? Esse acontecimento significa o quê? E o que eu decido fazer a partir disso? Essa pessoa significa o quê? E o que eu devo fazer a partir disso? E aí vem uma pergunta que eu sempre falo aqui para vocês se fazerem. Daqui a um ano, isso vai fazer alguma diferença na tua vida? Daqui a um ano, esse acontecimento, essa pessoa, esse fato, vai fazer alguma diferença na tua vida, no que é maior na tua vida, nos teus propósitos maiores? Que diferença que isso vai fazer? Você já parou para pensar quantas vezes você sofreu na tua vida e hoje você não lembra de nenhuma delas? Você já parou para pensar quantas vezes você teve momentos de angústia, de dor, de sofrimento, de que pensamentos exagerados focados no que é ruim, que você ficou imaginando coisas e coisas que poderiam acontecer, que ia destruir a tua vida. Você foi pro fundo do poço, você escolheu ficar no fundo do poço para ficar sofrendo, às vezes para ter alguém dando tapinha nas tuas costas, para se fazer de vítima, para ter alguém ali cuidando de você, para ter alguém te acolhendo. Às vezes você escolheu fazer isso. E hoje você lembra disso tudo que você passou? Você não lembra. Só o que vem com você é o que te fortalece. Só o que vem com você é o que você foca, que vai fazer com que você cresça e com que você saia daquela situação. Quantas vezes você sofreu muito na tua vida e hoje essas coisas, não fazem a mínima diferença. Então por que tu tá escolhendo sofrer agora? É uma escolha. Teve uma aluna minha de mentoria que chegou pra mim super triste um dia. Ela me contratou pra gente fazer um processo de produtividade, né? De foco, de estudo, de organização do dia a dia dela. E aí teve um dia que ela tava muito mal. E aí eventualmente a gente sempre falava do relacionamento dela e tal, né? Do namoro. E aí um dia ela tava muito mal e aí eu perguntei o que foi. E aí ela disse que tinha terminado o relacionamento. Aí, e ela era muito apegada a ele, sabe? Aquele tipo de pessoa que se apega ao relacionamento, sabe? E aí afundou durante uma semana, não conseguiu fazer as coisas direito, foi reaparecer uma semana depois, e aí passou 2, 3 semanas. Quando foi na 3ª semana que a gente teve a nossa sessão, ela me disse: Felipe, eu não consigo parar de sentir saudade. Eu sei que ele não presta, eu sei que ele não é pra mim, não é nem que ele não presta. Eu sei que ele não me dava atenção, eu sei que ele não é pra mim, não é um momento ideal pra eu ter um relacionamento com ele na minha vida agora, né? Ele não é uma pessoa que tem valores que eu acho que são valores legais, que me ajudam, né? Que me ajudam a crescer, que eu me sinto bem, ele me diminui, eu sou uma pessoa, eu sei que não é, meu pensamento diz, esse relacionamento não te faz bem. Só que eu tô com saudade, eu tô sentindo falta. Eu tô me sentindo mal. Eu não consigo, eu penso isso, eu sei que isso é uma certeza absoluta, eu tenho certeza disso, mas o que eu tô sentindo não é isso. Aí eu falei 2 coisas pra ela. A primeira é que a rejeição causa dependência. Por causa dessa necessidade que a gente tem de ser querido, de ser aceito, sabe? De ser acolhido, de receber aplausos, de ser uma pessoa legal. E quando alguém termina com a gente fica achando que a gente não é tão legal assim. E aí a gente fica dependendo, entre aspas, emocionalmente daquela pessoa. Muitas vezes isso acontece na vida de muitas pessoas. Pode não ter acontecido na tua, pode até acontecido na tua, pode estar acontecendo na tua. Já aconteceu na minha, já aconteceu na vida de muitas pessoas. Eu já tive momentos na minha vida em que eu estava totalmente dependente de alguém me aplaudir, de alguém me acolher, de alguém me ficar me cuidando de mim, né? E aí o que aconteceu? Eu disse pra ela: rejeição causa dependência. É por isso que você está sentindo assim. É ego. É ego. É sentimentozinho de precisar fazer parte. É sentimentozinho de alguém te deu um pé na bunda. Sabe? É ego. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quem disse que você não pode sentir saudade? Qual é o problema de estar se sentindo mal?
Qual é o problema de estar sentindo o que você está sentindo? Ninguém disse que você não podia sentir. Ninguém disse. Agora, o que é inteligência emocional? É a capacidade de se comportar como a pessoa que você quer ser, independente dos sentimentos. Deixa eu só ver aqui o que a Leila falou. Verdade, eu entendo que a gente vive uma eterna ilusão. E a partir do momento que você entende isso, sua vida muda completamente. Exatamente. A gente vive querendo sempre imaginar o mundo como a gente acha que ele deveria ser, as pessoas como a gente acha que elas deveriam ser. E não é isso. As pessoas são o que são, o mundo é o que é. Eu preciso focar em mim. Porque de resto, que está externo a mim, eu não posso controlar nada. Vitor, não entendi. Aceitação externa, não entendi a tua pergunta. Aceitação externa, não entendi o que você quis dizer com isso. Mas enfim, eu virei pra ela e falei assim, se tu puder explicar melhor, Vitor, viu? Eu virei pra ela e falei assim, gente, quase falei o nome dela. Não tem problema nenhum você se sentir como você tá sentindo. Quem disse que é proibido sentir saudade? Quem disse que é proibido sentir falta? O problema é a gente ficar negando esses sentimentos. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que focar em você. Você precisa voltar a fazer coisas que te faziam se sentir bem, que tenham a ver com a tua identidade, que muitas dessas coisas foram bloqueadas por causa do relacionamento com essa pessoa. Não tem um monte de coisa que a gente deixa fazer, que a gente amava fazer quando começa a namorar, né? Não tem? Todo mundo tem isso. Eu acredito, pelo menos, que quase todo mundo tem isso, que abre mão de uma série de coisas, ou porque o outro não gosta, ou por rotina mesmo, por N motivos, a gente deixa de fazer um monte de coisa que a gente gostava de fazer antes do namoro, né? E eu não tô falando aqui de balada, de putaria, de beber, não tô falando nada disso não, eu tô falando de coisas, como por exemplo, ela amava cantar, ela amava tocar piano, e ela deixou de fazer. Ela deixou de fazer vídeos que ela gostava fazendo isso porque o namorado não gostava. Ela deixou de fazer um monte de coisa, como por exemplo, deixou de viajar, porque ele não podia viajar. Entendeu? Então um monte de coisinhas que a gente vai deixando de fazer porque a outra pessoa não pode nos acompanhar. E aí você fica vivendo um relacionamento de uma forma que eu acredito que é muito errada. Que é como se fossem duas pessoas vivendo uma vida só. Relacionamento saudável não é isso. Relacionamento saudável são duas pessoas, cada uma com seus valores semelhantes, pessoas completas, pessoas que buscam a sua própria evolução e que compartilham momentos da vida, que crescem juntos, que caminham lado ao lado, não uma dentro da outra ou em cima da outra, sabe, ou dependendo da outra, sabe? Esse movimento de negar os sentimentos faz com que você sofra mais. Deixa o sentimento aí. Observa ele. Estou sentindo isso. Estou sentindo ansiedade. Estou sentindo saudade. Estou sentindo falta. Agora, o comportamento que você vai ter é o que vai definir os próximos acontecimentos da sua vida. E aí eu conversei com ela e ela falou, e aí a gente chegou, e eu comecei a perguntar, o que você fazia antes que você nunca mais fez? Ela começou a falar piano, balé, viajar para o Rio de Janeiro. Ela tinha muitos amigos no Rio de Janeiro, fazia muito tempo que ela não ia, tanto porque ele não podia ir, quanto porque ele tinha meio que ciúme do Rio de Janeiro. E aí a primeira coisa que ela fez, ela estava estudando para medicina, e a primeira coisa que ela fez depois da conversa, ela comprou uma passagem para o Rio de Janeiro, porque ia ter um seminário lá de medicina, de uma área que ela gostava. Ela já estava pensando nesse seminário, não tinha comprado a passagem ainda, ela simplesmente comprou e foi. Ela voltou outra pessoa. Ela mergulhou de novo na medicina, ela mergulhou de novo no estudo, ela mergulhou de novo nos valores dela, nos amigos dela, ela mergulhou de novo no balé, ela mergulhou de novo na atividade física, ela começou a escrever poema. Ela começou a encontrar coisas que na atitude, na ação, no comportar-se, fazia com que, enquanto ela estava naquele movimento de viver os valores, viver as coisas que faziam bem a ela, e ela começou a se sentir melhor. E ela, eu não tô falando, ela não foi pra balada, carnaval, micareta, não. Ela se dedicou a coisas, e eu não tô dizendo que isso é errado não, tô só dizendo que é porque isso é muito comum, né? A pessoa fica solteira e vai pra putaria. Ela não fez isso. O que ela fez foi focar em valores que compunham a identidade dela. E aí, um tempo depois, a gente conversando, ela falou, Felipe, no meu próximo relacionamento, eu não quero deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Porque você se anula esperando a aprovação da outra pessoa e um dia, simplesmente, a outra pessoa vai se embora. E você fica na merda. E eu não posso escolher
quando a pessoa quer ir embora ou não. Eu só posso cuidar de mim. Ela falou com essas palavras pra mim. Sabe? Excelente. Viver o luto consciente. Aprendi na marra. Deixa eu ver o que o Vitor falou. Quando sabemos que algo não é pra gente, mas sentimos a necessidade de ter aquilo. Isso é necessidade de ser aceito? Depende, Vitor. Depende do que é aquilo, né, que você escreveu aí. Depende. Necessidade de ser aceito é quando você tá o tempo todo buscando aprovação. Exato, de se encheu de si mesma. É a melhor coisa que você faz. Necessidade de ser aceito, Vitor, é quando você tá o tempo todo querendo que a outra pessoa olhe pra você e te aplauda, né? Entenda aplaudir como uma metáfora, né? Te dê tapinha nas costas, né? Diga, nossa, parabéns, muito bem. Isso é uma necessidade de ser aceito. Quando você tá... pode ser vários casos, pode ser várias coisas aí. Quando sabemos, eu tô lendo de novo, quando sabemos que algo não é pra gente, mas sentimos a necessidade de ter aquilo. Pode ser tanta coisa, Vitor, porque pode ser questão relacionada a orgulho, pode ser questão relacionada a o que você aprendeu na tua criação. Você precisa ter isso para ser feliz, sabe? Distorção de valores, sabe? Você sabe o que é uma coisa que vai te fazer feliz. Por exemplo, você quer ser fotógrafo de pássaros. É o que te faz feliz. Mas a tua família diz que o certo e teus amigos dizem que o certo é você fazer uma faculdade de advocacia, vestir um terno, uma gravata e um terno, ganhar tantos dinheiros, dirigir tal carro, e aí depois, lá na frente, você vai ser fotógrafo de pássaros. Se você quiser, isso aí não dá dinheiro pra nada, isso aí não dá dinheiro pra ninguém, sabe? É quando você fica buscando os valores, quando outras pessoas dizem pra você, talvez, que o certo é se comportar dessa forma, e aí você fica vivendo dentro, como diz Murilo Gun, você fica sendo normal. O que é normal? É quem vive dentro das normas. Normal é quem vive dentro das normas pré-estabelecidas da sociedade para ser aceito, para pertencer, né? Para ser bem visto, é quem vive dentro das normas. E aí Murilo Gun diz, em vez de ser normal, você deveria tentar ser mais natural. E aí é que está um ponto. O que é ser natural? É viver a tua essência, é viver o que é valor para você. No Encontre-se, né, que vai começar dia 20 agora, um dos pilares fundamentais do processo é entender o que é valor para você. Quando você entende que é ali que está a tua felicidade, você passa a ter coragem de seguir aquilo ali, de fazer aquilo ali, de dedicar o seu tempo para aquilo ali. E você tem coragem de olhar para o outro e você passa a entender que o que o outro pensa ou sente dentro da cabeça dele é responsabilidade do outro. É óbvio que existe responsabilidade afetiva. É óbvio. É óbvio que para algumas pessoas você precisa tomar cuidado na forma como você fala. Mas se você está praticando o amor próprio de querer seguir o que faz sentido para você, a outra pessoa não está concordando que aquilo ali é o caminho que você deveria seguir, né? Geralmente nossos pais, o esposo, chegam pra gente e falam, você não deveria fazer isso não vai dar certo, isso é perigoso, isso é arriscado. Mas você quer aquilo ali, porque é o teu valor, você chega pra pessoa com todo amor do mundo e você diz, olha, isso é importante pra mim. Esse caminho aqui que eu tô escolhendo é importante pra mim. Se não é importante pra você, eu peço que se você me ama, me respeite e me apoie, mesmo você achando que vai dar errado. Mas, se você não consegue ficar comigo, eu sendo quem eu sou e seguindo o caminho que faz mais sentido pra mim, a gente precisa conversar pra ver se esse relacionamento precisa continuar em frente. Isso é amor, isso é falar com jeito, isso é expor a sua realidade, sabe? Então... Nossa, é até incômodo escutar algumas coisas que o senhor está dizendo. Faz sentido, Dani. Mas o incômodo é o principal fomentador de mudanças, Vitor. O incômodo é o principal fomentador de mudanças. E quando a gente se perde ao ponto de se distanciar de sua identidade, há exercício que possamos fazer para ir nos resgatando? Com certeza, Rebeca. Bela pergunta. Rebeca perguntou, quando a gente se perde a ponto de nos distanciar da nossa identidade, ou seja, quando a gente começa a perceber que talvez eu não esteja mais sendo eu, como no caso dessa minha aluna, né? Deixou muito de ser quem ela era, de fazer o que ela gostava, de viver os valores dela para poder viver pelo outro, para poder fazer o relacionamento dar certo, né? E aí, qual é o exercício que a gente pode fazer? Primeiro, lembrar de todas as vezes da tua vida em que você, quando estava só você e você, quando você não estava num relacionamento, por exemplo, você
praticava, tinha atitudes, fazia coisas que te faziam bem, que você gostava de fazer. Lembrar. Gente, a maioria das respostas que a gente procura na nossa vida estão na nossa história. Tá? Estão na nossa história. Então quando você para e olha para a tua vida e você lembra de, poxa, o que eu fazia antes que eu gostava muito de fazer? E aí você lembra, né? Por exemplo, eu, Felipe, gostava muito de ir para a praia há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Gostava muito de ir para a praia na hora do almoço, né? Para ler, né? É uma coisa que eu deixei de fazer por conta da rotina, do dia a dia mesmo, dos acontecimentos, mas passando agora a abertura da turma do Encontre-se, eu vou voltar a mais ou menos 11 horas, 11h30, ir para a praia, que é aqui do lado da minha casa, ficar lá 1 horinha lendo. Porque ler é um valor para mim e praia, estar na praia, é um valor para mim. Então eu gostava de fazer aquilo sozinho, é um momento meu, de sentar ali na areia, botar minha barraquinha, minha cadeirinha, sentar ali 1 horinha lendo, sabe? E aí eu tô com dificuldade de achar tempo para ler esses últimos dias, e não estou indo tanto à praia quanto eu gostaria. Então eu pego junto uma coisa na outra. 40 minutinhos, 1 horinha antes do almoço, eu separo na minha agenda, que é um momento meu de leitura. Então eu sento lá, pego um livro que seja de conteúdo importante e leio. Eu estou sentindo falta disso, preciso voltar a fazer, porque eu sei que me faz bem, sabe? Eu sei que me faz bem. Aquele momento comigo, sabe? No caso da minha aluna, por exemplo, ela gostava de ir para o Rio de Janeiro 1 vez por mês, ela gostava de tocar o piano dela, fazer o balé dela, ela voltou a buscar fazer essas coisas que faziam bem a ela, sabe? Outras coisas, começar a escrever. Escrever é terapêutico, sabe? Estou sentindo falta de mim por isso, hoje estou me sentindo assim, amanhã eu quero fazer isso. E cara, vou dizer uma coisa para você, não existe nada que transforme mais a nossa vida do que entrar em ação. Nada. Nada. Você pode não saber quais são todos os caminhos, ou você pode não saber onde um caminho vai dar, mas se você percebe que naquele caminho tem valor seu, tem algo que faz você se sentir bem, dê os primeiros passos. Imagina uma viagem à noite, não sei se você já dirigiu ou viajou à noite na estrada, né? E aí você sabe que a cidade tá lá, sabe? Você sabe que a cidade onde você tá indo, por exemplo, eu tô saindo aqui de Fortaleza e tô indo pro Rio de Janeiro. Eu sei que o Rio de Janeiro tá lá. Só que eu não vejo o caminho todo. Eu vejo 200 metros na minha frente, que é o que o farol ilumina. E eu sei que de 200 metros em 200 metros, na direção certa, eu vou chegar no Rio de Janeiro, independente de uma coisa ou outra. Entenda, direção é mais importante que velocidade. O caminho está lá. Basta que eu de 200 metros em 200 metros, nem que eu vá devagarzinho, mas na direção certa. Direção é mais importante que velocidade. Quando eu digo na direção certa, é entender o que é valor para você, o que vai fazer você se sentir melhor se você começar a fazer. É importante também, gente, outra dica sensacional, é você ter recursos que na PNL a gente chama de âncoras. O que é uma âncora? Âncora é aquilo que muda um estado interno teu. Por exemplo, música. Muitas pessoas escutam músicas específicas e se sentem melhor. Roupa para trabalhar. Muitas pessoas, quando colocam a roupa determinada de trabalho, muda uma chavinha aqui dentro que aciona a melhor pessoa profissional que existe dentro dela, sabe? Banho gelado, no meu caso, gosto muito de banho gelado para mudar o estado, sabe? Então, âncoras são fundamentais, sabe? Eu tenho âncoras comigo. Eu tenho âncora, por exemplo, esse anel aqui, né? Esse é um anel que eu ganhei de uma senhora que eu ajudei em uma das formações que eu fiz, uma senhora bem, assim, tinha seus entre 60 e 70 anos, né? E esse anel é um anel da família dela, ela não tinha filhos, e ela carregava esse anel por gerações, na geração dela, né? Ela recebeu da mãe, e aí a gente ficou num curso em imersão lá em Atibaia, 14 dias. Num hotel fazenda, sem internet direito, só focado ali na imersão do curso, sabe? Foi espetacular, foi um curso de Milton Erickson, né? Ensinamentos de Milton Erickson, que é a linguagem, né? O estudo da linguagem para passar mensagens, e a especialização em Master Coach. E aí eu ajudei essa senhora em vários momentos, né? A gente fez uma dupla, eu e ela, e aí ela no final ela me deu esse anel, um anel
que é o nome dos 3 anjos. É Gabriel, Rafael e Miguel, em hebraico. É hebraico mesmo, Vitor. É o nome dos 3 anjos, tá? Gabriel, Rafael e Miguel. E é um anel de proteção da família dela, de prata. E esse anel pra mim é uma âncora. Toda vez que eu vou sair de casa, eu coloco ele. Toda vez que eu vou dar um treinamento, eu levo ele. Tem um outro anel da psicologia ali também que eu coloco. São âncoras pra mim. Né? Que meio que acionam um botãozinho de tipo, agora é a vez de entrar em ação o papel do Felipe, né, treinador, do Felipe desenvolvedor de pessoas. Eu boto esse anel, né, e eu saio de casa com ele. Eu sei que é esse papel, que é um papel central da minha identidade, que faz eu viver o meu propósito, que faz eu lembrar que eu tenho que ter congruência com as coisas que eu ensino e com as coisas que eu prego. Eu sou 100% perfeito, consigo fazer tudo direito, sou 100% disciplinado, longe disso. Mas a consciência existe. E se existe a consciência e a vontade de ser, você está 10 mil anos já de distância da pessoa que você já era, quando você não tinha consciência, quando você não tinha vontade de ser uma pessoa específica que você sabe que você quer ser. Então, como lidar com as angústias da vida, como lidar melhor com as angústias da vida, que é o tema dessa live de hoje, uma grande resposta é a capacidade de se observar, de olhar para você e saber o que está faltando entrar em ação. Gente, o movimento, entrar em movimento gera transformação. Os budistas entendem que a vida é transformação em movimento. Já falei isso aqui em algumas lives. Transformação em movimento, não é transformação parada não, ó. Não é assim, parado, pensando, refletindo que a vida vai se transformar, não. É agindo, focando só no que depende de você. Lembrando que você não pode mudar ninguém, que você não pode escolher que ninguém se comporte de determinada forma. Você não tem como decidir o que os outros vão fazer. Vai ficar salvo assim, Nádia. Você não tem como decidir o que os outros vão fazer, qual vai ser o comportamento dos outros. Você só pode focar em você. Tá no fundo do poço? Decida sair. Escolha sair. Felipe, como a gente sai do fundo do poço? Como é que a gente escala? Decidindo todos os dias fazer alguma coisa que faça com que você se sinta bem. Decidindo todos os dias fazer alguma coisa que faça com que você está evoluindo. Decidindo todos os dias fazer alguma coisa que faça com que você se transforme um pouco mais. Que você se afaste daquele sentimento. Gere sensação positiva. Entenda uma coisa. Imagina que toda vez que você faz alguma coisa que gere sensação positiva, você está adicionando um crédito positivo na tua cabeça. Você está adicionando um crédito positivo no que o Anthony Robbins gosta de chamar de crença de capacidade. O que é crença de capacidade? É quando você acredita em você. Quando você acredita que você pode se transformar através do teu próprio movimento. É quando você acredita que você é capaz de alguma coisa. Crença de capacidade é quando você olha para você e você pensa, tô com medo, não sei como fazer tudo, mas sei como começar. E eu vou em frente. Então você começa. E não tem problema sentir o que você está sentindo. Não se culpe por estar se sentindo mal. Não se culpe por estar de luto. Não se culpe porque está com saudade. Não se culpe porque está sentindo falta. Não se culpe porque está se sentindo chateado ou chateada porque algo deu errado. Não se culpe por isso. Agora, se comporte da forma que vai fazer com que você perceba que você é capaz de se transformar na pessoa que você quer se transformar. Comporte-se como alguém que você tem orgulho de ser. Comporte-se como uma pessoa que você sabe que vai construir uma vida melhor para você. Comporte-se, é movimento. O que está acontecendo aqui dentro, que gera o que está aqui dentro, é normal. Agora, onde você está focando, o significado que você dá para as coisas, a forma como você encara os acontecimentos e a forma como você decide ficar estagnado ou em movimento diante de um acontecimento, é o que vai fazer você se sentir melhor. Vai dizer que você nunca esteve em uma situação em que você estava na fossa e aí chegou um dia que você... Não, chega disso. E você meio mal, né? Você foi em frente. Você levantou e foi em frente, sabe? Se sentindo meio mal ainda. Com aquele sentimento, você começou a caminhar. Começou a caminhar de novo. E o começar a caminhar de novo vai fazendo com que você se sinta melhor todos os dias um pouquinho mais. E você vai percebendo que você é capaz de construir coisas que você nem lembrava que era. De viver coisas que você nem lembrava que era capaz.
Lembre-se, não é o acontecimento que gera a sensação negativa. É a tua interpretação, é a tua opinião sobre o acontecimento. Sabe? Dica de livros, Rebequinha. A Sabedoria da Transformação, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Dica de livros sobre inteligência emocional. Inteligência emocional do Daniel Goleman é muito legal, mas é uma leitura mais densa, mais técnica. Mindset é legal, da Carol Dweck. Comece pelos porquês, do Simon Sinek. O jeito Harvard de ser feliz. Esse que Desculpa, esqueci quem falou. A Nádia, o Monge Executivo, é muito legal. Deixa eu ver o que tem aqui. Cara, eu gosto muito de livrinhos assim, ó. Eu gosto muito de livrinhos assim também. O livro desse cara é muito legal. Não tem uma história, mas tem várias pequenas histórias em forma de poesia. E quando você lê, sabe, as poesias, muitas delas falam com o teu momento. E do jeito que ele fala, e por ser uma poesia, te dá uma sensação gostosa. E você termina a leitura se sentindo bem, em paz, leve, sabe? Esse livro também é muito legal, do Braulio Bessa, né? Poesia que transforma. É muito massa, tá? Tem muita coisa boa aqui que ajuda no processo de fortalecimento e de autoconhecimento, tá? E eu acho que é isso, eu acho que tem livro bastante aí que eu já indiquei pra vocês. Que mais que eu tenho aqui? Mais perto que o diabo, não... não tô lembrando de mais nenhum agora. Não, ainda não li, Geise, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Muita gente já me indicou, dizem que tem muito a ver com o que eu falo aqui. Eu vou começar a ler um livro sobre estoicismo e, dependendo de como for a leitura, eu indico para vocês. 2, na verdade, que eu pedi na Amazon e devem estar chegando aí. Fui falando aqui, falei um monte de coisa, falei o que deu na telha, conectando uma coisa com a outra, e acabei não seguindo direitinho o roteiro, mas eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar para vocês, né? Como sou eu que monto meu roteiro, então eu acabo lembrando das coisas. Mas eu vou pontuar aqui o que eu anotei para falar para vocês, tá? Caso eu tenha esquecido de alguma coisa. Observe seus sentimentos, tá? Não seja refém dos seus sentimentos. Os teus sentimentos, eles acontecem por causa da qualidade dos seus pensamentos, da direção dos teus pensamentos. Então, quando você estiver sentindo alguma coisa, não seja levado por esses sentimentos, não seja levada por esses sentimentos. Perceba que você está sentindo, aceita que você está sentindo aquilo, mas comporte-se da forma como você gostaria de se comportar, tá? Então, observe seus sentimentos. Ao observar de forma neutra, olhar mesmo para eles, você vai aprender um pouco mais sobre você mesmo e vai te fortalecer. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase é do Sêneca, né? Sêneca, o jovem, né? Que é um dos nomes do estoicismo. Não é o acontecimento que gera a sensação negativa, que gera a sensação ruim, né? Que nos oprime. É a opinião que nós temos sobre o acontecimento. Não é o acontecimento, é a opinião que a gente tem sobre o acontecimento. Essa frase aqui eu achei sensacional, que eu vou falar agora. É de um cara chamado Jerzy Gregorek. Ele é polonês, ele tem 62 anos e ele é um cara que parece ter 40 anos, assim. É um cara incrível de realização, sabe? Ele lutou por algumas questões políticas na Polônia, saiu fugido da Polônia, é um cara foda que eu penso até em fazer uma live sobre as ideias dele. E ele disse o seguinte: quando nós optamos, né, quando nós escolhemos as opções fáceis, quando nós escolhemos o caminho fácil, o caminho mais fácil, o caminho que gera menos desconforto, a vida se torna mais difícil. Quando nós temos a coragem de escolher as decisões mais difíceis a serem tomadas, a vida se torna mais fácil. Repetir. Escolher caminhos fáceis deixa a vida mais difícil. Escolher caminhos mais difíceis deixará a vida mais fácil. Eu acho essa frase também foda, esse pensamento espetacular. Contei pra vocês a história da minha aluna, que terminou o relacionamento e tava se culpando porque tava sentindo falta, tava sentindo saudade, porque ela sabia que aquela pessoa não era pra ela. E aí eu falei pra vocês que o ideal, né, que eu conversei com ela, que entrasse em ação pra buscar
os seus valores, para viver os seus valores novamente, né? Para viver coisas que ela estava deixando de viver, preencher-se de si mesma, como a Diane bem colocou aí, né? Entrar em ação, movimento, porque isso vai aumentar a tua crença de capacidade em você mesma. Permanecer do fundo do poço é uma escolha. Você pode ter caído lá, você pode ter estado lá pelos acontecimentos da vida, mas permanecer lá é uma escolha. Quanto mais você decidir que ficará lá sofrendo, mais você vai sofrer. Lembrei a vocês de quantas vezes alguma coisa muito ruim aconteceu na tua vida e hoje você nem lembra mais disso. Hoje você está sofrendo por um negócio que provavelmente daqui a um ano você nem vai lembrar. É importante que você foque nos aprendizados, é importante que você foque naquilo que te empodera, é importante que você foque na situação, no sentido de como vou sair melhor disso. Como sair melhor disso. Importante focar nisso, dar esse direcionamento para os teus pensamentos. Tá doendo? Tá doendo. Mas eu vou em frente, porque eu sei que a dor me fortalece. A dor vai me enfraquecer se eu aceitar o sofrimento da dor. Certo? Então, quantas coisas na tua vida já te fizeram sofrer, mas hoje você nem lembra delas. Do mesmo jeito vai ser daqui a um ano com isso que você está sentindo agora. Talvez você esteja sofrendo com alguma coisa que daqui a um ano você nem vai lembrar. Tudo é fase, Patrícia. Tudo é fase. O objetivo do meu trabalho aqui é ajudar vocês a tornarem-se mais conscientes da vida de vocês. Porque a vida vai acontecer inevitavelmente e você vai morrer. Você vai morrer. Você já parou para calcular quantos anos você ainda tem de vida? Pois pare para calcular quantos anos você ainda tem de vida. Vai acontecer do mesmo jeito, tá? Se nenhuma tragédia acontecer, você vai viver esses anos aí que você está calculando e pode acontecer alguma tragédia. Viver de forma consciente, ou seja, tomando consciência de todos os dias, de todos os acontecimentos, de como eu estou pensando, do que eu estou sentindo e do que eu vou fazer para que a minha vida valha a pena no dia que, no dia do desembarque, né? Vai chegar o dia do desembarque, eu vou ter vivido uma vida que para mim faz sentido, ou eu vou ter vivido uma vida sem querer, deixando ela acontecer assim, tá? Então é você que escolhe. Certo? É consciência, tomar a consciência dos acontecimentos. Tudo é fase, mas passe por essas fases você dando a direção para a fase. E não deixando que as outras pessoas, o mundo, simplesmente te digam qual o caminho que você tem que trilhar. Tá? Cuidar de você. Cuide de você, foque em você, cuide do teu corpo, sabe? Cuide do teu intelecto, faça coisas todos os dias que te dê a sensação de que você está evoluindo, se coloque em primeiro lugar. E se colocar em primeiro lugar é aprender a dizer não sim, mas também é cuidar do teu corpo, cuidar da tua mente, fazer coisas que você ama com pessoas que você ama. Cuide de você. Isso vai fazer com que você se empodere, você se fortaleça, para quando aquela alma cebosa voltar, você tá blindada. Certo? Você tá blindado, ok? Isso no caso de término de relacionamento, né? Porque acontece muito também na carreira, acontece muito também no trabalho, acontece muito também com os amigos, de você, quando você para de se preocupar com aquilo e você começa a se preocupar com você, eventualmente aquilo volta para a tua vida, mas você sabe lidar de uma forma muito melhor com aquilo ali, porque você se preparou, né? Você tá focado em você, né? Em nada mais externo a você, focado ao que está interno, tá? Isso aqui é muito legal. Quando você descobre uma coisa que você ama fazer, sabe? Desenhar, eu gosto de desenhar. Escrever, crossfit, né? Não sei, algo que você gosta de fazer, tricô, não sei. Algo que quando você está fazendo você esquece do mundo. Quando você descobre isso, tenha isso como uma joia. Porque é aí que você vai se desconectar dos teus problemas. Fazendo isso que você ama fazer, que te dá a sensação boa, quando você está fazendo, é uma espécie de meditação ativa, sabe? É uma meditação que você está ali conectado com aquilo, você entra em estado de flow, né? Você se esquece de todo o resto e faz com que você se sinta melhor. Pintura. Aí entra um ponto que Aristóteles falava. A vida boa, e aí a gente aprofunda um pouco nisso no curso Encontre-se, a vida boa é a vida onde você busca a excelência da tua natureza. Patrícia gosta de correr. A vida boa é quando a Patrícia percebe que hoje ela está correndo melhor que ontem.
A vida é boa quando a Patrícia começa a estudar sobre corrida. A vida é boa quando a Patrícia decide que hoje eu vou correr em vez de 5 km, 5 km e meio e consegue terminar os 5 km e meio. A vida é boa quando você busca excelência, yoga. Kaká, não sei o que, Kaká R. Dias, eu não sei qual é teu nome, Kaká. Mas quando você tá na yoga e você começa a fazer lá os movimentos de yoga e você percebe que hoje você tá fazendo com mais facilidade do que você fez ontem, e você dedica um tempo do teu dia talvez a ver um documentário, a ler um pouco, a focar só em um movimento, quando você começa a dedicar-se a alguma coisa que você ama fazer e te conecta muito com você mesmo, busque a excelência daquilo. Isso vai gerar o que os gregos chamavam de eudaimonia. O que é eudaimonia? É a felicidade de sentir que está evoluindo. A felicidade de sentir que está buscando a tua própria excelência. Isso é eudaimonia, tá? Volte a fazer o que você deixou de fazer, que você fazia antes, que você curtia muito. Se ainda faz sentido para você, volte a fazer isso, né? Por exemplo, a Geise falou ouvir música. Só que aí, ó, por exemplo, eu gosto de cinema, né? Só que eu não gosto de cinema só de assistir o filme. Eu quero saber quem é o ator, qual é a história do autor, eu quero saber sobre a fotografia, eu quero saber que tipo de câmera usaram, eu quero saber como é que foi feito o roteiro, eu quero saber, sabe, quais os esquemas técnicos que foram utilizados, me aprofundar naquilo que eu amo. Não é simplesmente sentar para ver o filme por ver o filme, eu quero me aprofundar naquele mundo. Isso te conecta ainda mais com você mesmo. Música, saber quais foram os instrumentos, quem é aquela pessoa, de onde ela veio, sabe, quais as referências dela, enfim, e você se aprofundar naquilo, isso é eudaimonia. É a sensação de estar conectado com algo no mundo que te preenche, tá? Isso vai fazer muito bem a você. Outra coisa importante que eu não falei pra vocês, viu como é bom falar olhar pro roteiro? Ficar feliz e ser grata e ser grato por todos os momentos bons de algo que não existe mais. Vou repetir. Ficar feliz e ficar grato, ficar grata por todos os acontecimentos positivos de algo que terminou. Porque eu vi até no Chapolin Sincero, né, aquele meme, existe ex... existe ex, né? Existe ex-namorado, mas não existem ex-momentos felizes. Seja grato pelo que você viveu. Quando você entende que se encerrou um ciclo, você não tem por que negar toda a felicidade que você viveu na sua vida ao lado daquela pessoa. Você não tem por que negar todo o aprendizado que você teve ao lado daquela pessoa. Se você focar só no que é ruim, só na dor, só nos vacilos, se você focar só no que não foi bom, você vai gerar sentimento negativo dentro de você. Então foque no que valeu a pena e foque no que fez o relacionamento durar até onde ele durou. Porque um relacionamento não é que ele não deu certo, ele deu certo até onde tinha que ir. E aí por algum motivo se encerrou o ciclo. Siga em frente. Comece um novo ciclo. Deixe ir. Mas carregue com você tudo que foi bom. A gente tem a mania de colocar um significado negativo nas coisas que nos aconteceram. A vida é uma só para você ficar carregando pedra ruim na tua mochila. Carregue leveza. Rancor só vai fazer mal a você. É um veneno que você carrega que só vai mal a você. Tá? E é isso. E sempre entrar em ação. Ação é o que move a tua vida, ação é o que vai fazer você sentir-se bem, tá? Entrar em ação e sentir que você está evoluindo, né? Foi bom enquanto durou, o importante são as emoções que eu vivi, exatamente, Geise. Pessoal, então eu acho que é isso, né? A live foi essa, eu acho que foi muito massa. Se você gostou, né? Me deixa saber. Tá? Lá no grupo do Telegram, responde lá, me fala, entre em contato comigo ou posta aqui nos stories e por favor manda para alguém. A gente tá com 40 segundos aqui, o Instagram vai cortar. Eu queria agradecer muito vocês, espero que tenha feito o sentido para vocês e que tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Quarta-feira tem live e teremos uma surpresa. Fica ligado aqui no meu Instagram porque teremos uma surpresa na live de quarta-feira. Aviso vocês já, tá bom? Beijos, abraços. Que a força esteja com vocês e até a próxima.